10h38 da manhã, já estamos de volta. Obrigada pela sua companhia. Vamos receber um convidado. O assunto: as fraudes no auxílio emergencial podem trazer um prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Essa é uma estimativa do Tribunal de Contas da União. Sobre o assunto, então, a gente conversa agora com o deputado federal pelo PDT do Ceará, Eduardo Bismarck, que propõe um projeto de aumento de pena para quem burlar os requisitos para conseguir o benefício. Deputado, bom dia, obrigada por nos atender. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado a vocês por estar oportunizando esse espaço aqui para a gente debater esse tema. Legal, vamos aproveitar mesmo. Então, para começar, deputado, o que diz o projeto que o senhor apresenta? Se aprovado, o que mudaria na pena, como ela é e como deveria ser? Olha, eu apresentei um projeto de lei prevendo que 2 aumentos de pena de 1/3 em 2 situações. Primeiro, quem frauda o cadastro para receber o auxílio, ou até frauda o cadastro de qualquer forma, ou até mesmo aquelas piadinhas, pegadinhas que estão fazendo para prejudicar uma pessoa pública, né? Ou seja, quem fraudou o cadastro vai ter esse aumento de pena de 1/3 no crime, que já é crime fraudar, mas no crime de estelionato. E também contra quem aplica golpes, ou seja, crime para quem aplica golpes contra quem recebe o auxílio. Por quê? Porque essas dois entes, a nação que paga o auxílio e quem recebe o auxílio, são muito importantes e relevantes. Quem frauda a nação, esse dinheiro está fraudando o país inteiro, está lesando o erário público. E esse dinheiro é muito importante, muito precioso. Veja o tanto de tempo que o governo e a Câmara dos Deputados, através do Ministério da Economia e sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, levou para poder definir essas 2 parcelas a mais. Então é muito importante que não tenham pessoas aplicando golpes contra o próprio cadastro, nem muito menos com quem recebe, que é muito mais fragilizada ainda, ou seja, aquela mãe de família que está ali recebendo o seu dinheiro porque perdeu 100% da sua renda, e alguém aplicar um golpe contra essa pessoa é muito prejudicial. É uma forma de inibir, porque já é crime esse golpe, esse estelionato contra quem recebe e contra o cadastro, mas mesmo assim nós prevemos um aumento de pena para que eu acho que é uma resposta que o parlamento pode dar contra essas pessoas. A gente está aí silenciado, o Congresso não debateu esse tema, a gente só disse que era importante o auxílio emergencial, mas se a gente não der essa resposta para a sociedade, parece que nós não estamos nos preocupando com o dinheiro público. Tem toda razão, e é um dinheiro realmente muito importante. Deputado, o senhor que está bem por dentro do assunto, tem aí uma estimativa de quantas pessoas chegaram já a receber o auxílio de forma irregular desde o começo de sua distribuição? Esse dinheiro deve ser devolvido? A Caixa diz que pretende ir atrás, sim, mas é uma soma grande, né? A gente está falando aqui de cerca de R$ 1 bilhão, ou pelo menos nas próximas parcelas. Será que essas pessoas recebendo de forma indevida devem ser cancelados os pagamentos? Olha, o governo teve uma dificuldade muito grande de fazer esses pagamentos, né? E muito maior de conferir quem está recebendo esses pagamentos. Eu conheço pessoas que já estão desempregadas há muito tempo e não receberam o auxílio. E a gente tem casos de pessoas públicas, como jogadores de futebol, empresários grandes, que alguém foi lá, fez o cadastro e a pessoa recebeu. Militares que receberam. O papel da imprensa e da sociedade tem sido muito importante no sentido de fiscalizar essas pessoas que estão recebendo auxílio indevidamente. O governo oportunizou a pessoa devolver sem ser processada, mas o governo está conseguindo pagar, ele vai correr atrás dessas pessoas para poder receber o dinheiro de volta? Acho muito difícil. A imprensa e a sociedade têm um papel muito importante. São milhões de pessoas que receberam. A gente tem, por exemplo, um número muito importante, que foi colocado por até vocês da imprensa, que 11 milhões de pessoas que a gente não sabe se fizeram um cadastro indevidamente, mas estavam com CPFs ou irregulares ou inexistiam. Seriam essas pessoas realmente, 11 milhões de pessoas, seriam pessoas que realmente estavam aí à margem da sociedade? Ou dentro desses 11 milhões tem gente que não poderia receber? Também saiu na imprensa que 1/3 da classe média brasileira teria requerido esse auxílio.
É um absurdo. Todo dia a gente se depara com a imprensa comentando que a gente tem fraudes no cadastro, com notícias, com pessoas que nós conhecemos que receberam até no exterior e ninguém faz nada. O Congresso não deu uma posição. Também o próprio governo, que é dele a responsabilidade, está pouco agindo no sentido de resgatar esses recursos. E fica reclamando de poder pagar mais o auxílio. Não dá. Pois é, e muitas vezes a pessoa que tem o dinheiro, que não deveria se enquadrar dentro das pessoas privilegiadas pelo auxílio tão necessário, podem estar fazendo o abuso aí de uma quantia que está no fim das contas, lá na ponta da linha, tirando uma comida, literalmente, da boca de quem está passando fome. Deputado, tem informação de que são aproximadamente 620 mil pessoas que receberam, então, esse auxílio de forma indevida. O senhor falou aí, comentou, realmente a gente acompanhou nos noticiários, pessoas famosas que tiveram seus nomes utilizados para receber o auxílio, jogadores de futebol e, inclusive, pessoas que não sabiam, né, que estavam com o nome sendo utilizados, não foram elas mesmo que fizeram esse cadastro. De alguma forma, como o senhor analisa, então, o sistema organizado pela Caixa? É claro que foi um sistema todo feito de forma urgente, mas o senhor acredita que ele seja falho, que ele pode mudar agora para os próximos pagamentos prorrogados decididos pelo governo, deputado? Olha, me perdoe, esses 620 mil que você falou aí são só os que o governo descobriu. Né? Tem razão. A gente teve notícia pela imprensa que tiveram 11 milhões de CPFs novos, ou seja, acredita-se que a margem de pessoas que fraudaram o cadastro, até para poder prejudicar a imagem de pessoas públicas, como você mesmo falou, é muito maior. Né? A Caixa, sim, o governo, sim, teve que fazer tudo emergencialmente, como tudo foi feito quando a pandemia chegou ao Brasil. Né? Mas foi uma falha de escoamento desse recurso muito grande. É inacreditável que não haja um mínimo de cruzamento de dados para poder fazer esse pagamento. Como é que uma pessoa que está desempregada, que não recebe, tendo direito a receber e fica em situação de análise, e um outro, como um grande empresário ou um militar, que é um servidor público federal, recebe? Né? É uma coisa inacreditável que a classe média, pessoas ricas, estejam recebendo, não tem o mínimo de cruzamento com o imposto de renda, não tem o mínimo de cruzamento com a fonte pagadora, que é o próprio governo, e por isso que a gente precisa coibir precisa coibir que esse auxílio seja fraudado, seja pago a pessoas que não merecem receber. Para que a gente tenha uma permanência, consiga ter aí, já foram dadas 2 parcelas extras, que está previsto lá no último artigo da lei que nós aprovamos no Congresso, essa prorrogação, mas é preciso dizer, essa prorrogação ela só pode ser de R$600. O governo pode até, como vem dizendo o presidente da Caixa, pagar no mesmo mês, mas tem que ser de R$600 por mês. Ele não pode prorrogar com valores menores do que isso, que é o que nós aprovamos na lei do Congresso, a não ser que ele passe uma nova lei. E a partir dessas 2 parcelas, a gente deve ter uma renda permanente, em função ainda das consequências da pandemia. Se o governo não aumentar as regras de critérios para pagamento, não fizesse dinheiro chegar na ponta para quem precisa, ele não pode depois reclamar de problemas na economia, no Tesouro está aí com deficiência de falta de pagamento, ficar dizendo que tem que, da onde é que tem que sair o salário, tem que sair o dinheiro. Não, o dinheiro pode sair da própria fonte pagadora que ele está pagando irregular. Né? Por isso que a gente precisa coibir. Acredito que o meu projeto de lei é uma iniciativa, a gente pode criar muitas outras, mas a iniciativa principal deve ser do governo federal, de criar regras mais competentes, regras mais rígidas para quem recebe, fazer cruzamento de dados, mas também conseguir enxergar quem precisa, que ele não está enxergando ainda. Muita gente tem um cadastro em análise, eu conheço vários casos. Pois é, conhecemos, a gente ouve diariamente casos, né? E o senhor falou aí sobre 11 milhões de novos CPFs, inclusive ontem mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava justamente isso, sobre milhões de brasileiros que estão sendo descobertos nesse momento, que não tinham sequer cadastro algum. Agora precisa ver quantos desses registros CPFs novos são realmente
válidos, né? E também todo esse dinheiro que o país está investindo para esse pagamento, que é uma soma, uma quantia astronômica e que vai virando uma dívida do país, que não se sabe direito ainda como que vai ser pago todo esse dinheiro, que não é um dinheiro abstrato, né? Em alguma hora ele tem que existir e esse buraco tem que ser coberto. Então vamos falar sobre o projeto de lei, deputado. Em que pé está o projeto, do que depende agora para prosseguir, como a gente deve acompanhar essa expectativa? A gente está aprovando na Câmara dos Deputados tudo praticamente por a pauta por consenso, né? Para incluir na pauta precisa ter o consenso. Precisa que os líderes partidários, que são quem estão fazendo a pauta com o presidente Rodrigo Maia, se unam em torno de uma resposta à sociedade contra as fraudes ao auxílio, né? Eu acredito que quem não está apoiando uma resposta para a sociedade acaba sendo conivente de alguma forma com as fraudes. Então a gente precisa se unir em torno do Congresso. Nós temos dialogado, eu tenho conversado com os líderes, nós já temos o apoiamento para o requerimento de urgência, precisamos colocar isso em pauta. Obviamente nós temos prioridades lá, hoje tem a PEC das eleições, nós temos o Fundeb, muito provavelmente na próxima semana, que precisa ser renovado, e aí sim a gente precisa aprovar essa lei que ainda precisa ir para a sanção presidencial, para poder o presidente também dar a sua cota de participação não silenciar contra as fraudes. É um assunto muito sério, né? Obrigada por trazer luz a toda essa história, trazer aqui para quem nos acompanha na Jovem Pan esse projeto, né, essa ideia desse projeto, que fica a torcida, então, para que ele seja, assim, aprovado e que exista um controle maior com relação aos pagamentos do auxílio emergencial. A gente conversou para isso com o deputado federal do PDT do Ceará, deputado Eduardo Bismarck. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Volte outras vezes para falar mais sobre esse e outros assuntos. E boa quarta-feira, deputado. Obrigado, uma boa quarta-feira a você e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Valeu.